Outra coisa muito importante, pessoal, não fica desesperado se expondo em redes sociais de uma forma que você nunca se expôs, para tentar forçar uma alegria que não existe. Ah, então logo que se separa tem que colocar foto na balada, tem que colocar foto que eu tô bem. Para de se preocupar com a opinião dos outros. Ninguém precisa saber se você tá bem, se você tá mal, muito menos o ex. Porque tem gente que fica postando para dar indireta pro ex. O melhor aqui, rede social exclui, perde o contato. Não tem por que um ficar sabendo o que o outro tá fazendo. Para não se magoar, para não ficar assim pensando que o outro vai ver, ai, não vou postar isso porque vai ficar chato. Tá bem resolvido? Então, cada um perde o contato, por enquanto, pelo menos nesse início, é importante, né? Não ficar conversando, não ficar falando pro outro que tá fazendo. Então, não fica te expondo muito. Até para não ficar dando abertura pros outros falarem, para te perguntarem. Não é legal. Ainda mais se você não fazia nenhuma exposição. Porque se você fazia sempre, até vá. Agora tem gente que quando termina começa a se expor como nunca se expôs. E aí não é legal, porque aí você vai deixar na cara que você tá forçando uma situação que não existe e você só vai sofrer com isso. Você vai dando motivos para as pessoas virem te falar alguma coisa, para se meterem na sua vida, para darem palpite. E muitas vezes, logo depois de uma separação, é melhor a gente ficar um pouquinho mais introspectivo, mais recolhido. Exatamente por quê? Porque muitas vezes a gente tá com raiva do outro e a gente vai falar coisas que vai se arrepender. Falar mal do outro, pessoal, é falar mal de nós mesmos. Eu tô falando mal de alguém que eu escolhi, de alguém que eu convivi. Então não fica difamando a pessoa, foi o relacionamento que acabou, não o seu caráter. Não fica falando pros outros o que ele fez, o que ele tem de errado. Tenha dignidade e respeite a pessoa mesmo depois da separação. Não é legal ficar falando mal do outro, muito menos em redes sociais. Uma dica importante, tô vendo aí vocês entrando, tô vendo os boa noite. O que vocês estão falando aqui, eu fico dando uma olhadinha, porque daí eu já engato no que eu tô falando, tá? Que eu falo bastante. Uma coisa muito importante, coloque novidades na sua vida. É muito bom. Por quê? Porque daí você muda a sua rotina, você dá menos oportunidade de sentir falta da pessoa. Então procura um curso novo. Agora é aquela hora a que mais tem disposição para colocar exercício em dia, cuidar do corpo, emagrecer, que às vezes a gente não tem vontade. Separação é ótimo, porque aí você consegue se focar em você e você tá com um pouquinho de baixa autoestima, tá mais cabisbaixo, meio decepcionado. E se cuidar é a melhor coisa, porque a gente tem uma gana de se cuidar, tem uma motivação e vai melhorar também a nossa autoestima. Então faça isso, cuide do seu corpo ou procure um curso novo, uma atividade. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar, uma aula de dança, esportes, um exercício ao ar livre. Procure fazer alguma coisa que te traga novidade, algo que você não fazia quando você estava com aquela pessoa, para você colocar uma novidade mesmo e não ficar lembrando daquela rotina que vocês tinham, para você mesmo colocar coisas novas, lembranças novas, ocupar a mente para você não ficar lembrando tanto assim do passado. É bem importante. Essa também é uma hora perfeita para você se dedicar ao seu lado profissional. Porque, pessoal, vamos falar sério, essa história que às vezes as pessoas saem com outra pessoa por carência, forçam a barra, ficam com outras pessoas sem vontade, a gente só se machuca mais. Por quê? Porque você vai comparar essa pessoa nova que você tá saindo sem vontade nenhuma com o seu ex. É claro que a nova pessoa vai estar sempre em desvantagem. Você não vai se sentir tão à vontade, você não vai ter aquele nível de intimidade, vai ser tudo mais difícil. Às vezes é até chato conversar, conhecer de novo, porque logo que a gente se separa, a gente não tem muita vontade de fazer essas coisas, porque a gente não tá habituado. Então não força a barra de querer substituir, porque não vai, ninguém vai substituir o seu ex, não tem como. O seu relacionamento acabou, você não pode continuar o mesmo relacionamento só trocando de pessoa. Tem muita gente que faz isso, não é legal.
Então, foca em outras coisas. Tenta deixar assim, eu vou deixar em stand-by um pouco a minha vida amorosa. Não fica forçando a barra, né? E nem fazendo coisas que você não tem vontade. Essa é a hora de trocar o foco. Vida profissional, saúde, corpo. Vou fazer meus exames médicos, vou deixar tudo em dia, vou começar a terapia, que há muito tempo eu não começo, e é ali que eu vou falar sobre relacionamento, não na rede social. Então, começa a fazer algo novo. Eu morava com a pessoa e toda vez que eu chego à noite em casa eu sinto falta. Então começa, né? Algum dia vai dormir na casa dos pais, convida uma amiga, vão assistir um filme em casa, pede para uma amiga dormir na sua casa com você. Comece a fazer coisas diferentes, fuja um pouco da rotina para você não ficar lembrando tanto dessa pessoa assim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Ângela Oliveira, meu atual marido quer mandar, não posso nem sair com a minha mãe, isso tá acabando com o nosso casamento, não tenho filhos, ele trabalha o dia todo e eu fico sozinha em casa. Quando saio, dou uma volta, tem uma briga feia, não sei o que eu faço. Ângela, você vai ter que conversar com ele por que ele é tão possessivo e controlador, ele tá querendo te controlar. Tem algum motivo específico, é ciúmes, é insegurança dele? E você vai ter que avaliar o porquê, que justificativa que ele tem, e porque vocês precisam modificar isso. O que eu vou te dizer com certeza, não deixa de fazer o que você tem vontade, porque o seu marido tá falando. O seu marido não manda em você. Ele é seu marido, não seu dono. E a mesma coisa serve para o outro lado também. A gente casa, pessoal, nenhum é dono do outro, nenhum pode mandar no que o outro vai fazer. Cada um é livre para fazer o que quiser. E se o outro não estiver satisfeito, avalia se quer continuar ou não com aquela pessoa. Você é uma pessoa que gosta de sair, você é uma pessoa que gosta de visitar sua mãe. Ele é que tem que decidir se quer ficar com você. E não você ficar presa porque ele não quer. Então pensa bem se é o que você quer para você. Muitas vezes, quando a gente às vezes não conversa, a pessoa nem imagina o que a gente está já pensando até em terminar o casamento. Então conversa, fale as suas condições. Pessoal, casamento é contrato. A gente tem que sempre ficar renovando o contrato. O que tá dando certo, o que não dá, o que foi o combinado, o que não foi, como que é casar, o que é o casamento para mim. No que eu acredito, no que o outro acredita e combinar e ver. Por isso que eu digo que a gente tem que avaliar bem e pensar antes de ter um relacionamento e ver se a pessoa quer o mesmo que nós. Daqui um pouco é uma pessoa que também prefere ficar mais isolada, que não tem essa mesma necessidade de sair, de procurar outras pessoas. E aí ela pensa que você tem que viver como ela. Então isso é muito complicado, tá? O Márcio Alves, acho que sou sistemático em excesso, por isso acho mais difícil me relacionar. Márcio, porque relacionamento é tolerar o tempo todo. A gente não pode querer que o outro viva como a gente. E quando é uma pessoa mais sistemática, como você tá falando, em geral a pessoa quer que o outro viva, se adapte à sua forma de viver e também mas da mesma forma não se adapta ao outro, não aceita que o outro seja diferente. Aí é bem complicado até ter pessoas que se dispõem a um relacionamento assim. Então a gente tem que flexibilizar o tempo todo. A gente não pode esperar que o outro vá pensar, vai agir como a gente quer. No que a gente não tá satisfeito, a gente tem que falar. Porque muitas vezes a gente fica assim, de mau humor, começa a tratar o outro mal, pensando que o outro sabe o que ele tá faltando, no que ele tá errando. E as pessoas pensam diferente. Muitas vezes o outro nem imagina o que pode estar nos desagradando. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. O Márcio Alves, de novo, é uma coisa muito brega, lavagem de roupa suja em redes sociais, é horrível. A Dayana, Aparecida, te adoro, obrigada pelo carinho, Dayana. Rosângela Machado, Gércia Moraes, Isimar Fonseca.
O Sérgio Luz, o engraçado é que a maioria das pessoas trocam os parceiros com uma facilidade. Hoje parece que não existe mais amor verdadeiro. De Blumenau, um beijo, Blumenau, Santa Catarina. Sérgio, na verdade nós estamos em uma fase do imediatismo, onde as coisas são mais descartáveis. Não se insiste mais tanto. Tem um lado bom, de que as pessoas não toleram mais tanta coisa, porque muitas vezes, antigamente, principalmente por parte das mulheres, às vezes não estava satisfeita, não falava, tinha medo de se separar, não era bem vista, se preocupava. E hoje a gente está em uma sociedade em que não é mais feio ser solteiro, em que não é mais feio ser sozinho. Então, as pessoas estão já com mais liberdade e mais livres para escolher, para saber o que quer. Não é mais feio se separar, não é mais tão difícil nem se divorciar, já até nos parâmetros jurídicos já são mais fáceis. Então, as coisas ficaram assim, mas por um outro lado, as pessoas também não insistem tanto. A primeira decepção, ela já quer trocar de parceiro. Isso daí também não é legal. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. O Luiz Almeida, hoje tá as perguntas muitos homens, que legal. E quando a pessoa se separa e o filho da ex se apegou a você, isso é tão difícil, não sendo filho biológico, como faz já que a criança criou um carinho por vocês? Isso é muito difícil, né, Luiz? Porque tem uma pessoa aí, que é a criança também, que pode sofrer. Aí, nesse caso, Luiz, eu acho que tem que manter um contato sim com a criança. Tentar manter um relacionamento legal com a pessoa, ver se ela concorda, de você, como se fosse um pai biológico mesmo, de passar um dia com a criança, de passar um tempo, bem negociando, né? Um tempo para vocês ficarem juntos. Pode programar, não sei como é que daí é o relacionamento também com o pai da criança, que daí ela já deve dividir o tempo, mas que seja uma tarde que você passe, que você mate a saudade da criança, conversar, mandar o WhatsApp, celular. Esse contato é interessante, porque também é muito triste para uma criança pensar que você só gostava dela enquanto estava com a mãe dela, que agora vocês se separaram, ela se separou de você também. Também não é legal, nem para você que vai sentir falta, e nem para a criança que se apegou, que confiou em você muito tempo. Tem crianças que muitas vezes elas têm dificuldade de se apegar e confiar nas pessoas porque elas já passaram por muitas separações dos pais. Então, às vezes a gente vê, né, padrasto, madrastas com dificuldade de conquistar aquela criança, porque a criança já fica na defesa, não querendo se apegar, porque ela pensa, daqui a pouco ele vai se separar de novo e eu não quero sofrer outra separação. Então não é legal, então não deixa essa impressão para a criança, então mostre para a criança que você ainda gosta dela, isso é muito interessante, tá? Manter o contato sim.